Vamos lá. Vamos dar continuidade a nosso estudo sobre o Evangelho de João. Hoje é a nossa segunda aula. Mas antes, eu queria ler uma passagem aqui que eu acho muito interessante. Antes de entrar aqui no Evangelho de João, essa passagem é num momento de juízo, mas é um momento onde Deus atribui uma responsabilidade a Abraão, né? Que eu entendo que é uma responsabilidade para todo pai. Tá certo? Fica lá em Gênesis 18, no versículo 19. Por que Deus escolheu o homem? Né? Tem nada de machismo aqui, mas Deus escolheu para um determinado objetivo. E foi o seguinte que Deus falou para Abraão nesse momento. Gênesis 18, capítulo 18, verso 19. Diz assim, ó, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus escolheu o pai, tá? Para ele fazer exatamente isso aqui, ó. Ordene a seus filhos e a sua casa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Isso é uma atribuição de todo pai, na minha opinião. Amém? Então vamos em frente. Hoje, continuando aqui no Evangelho de João, que nós começamos a estudar na semana passada, nós hoje vamos continuar aqui a partir do versículo 15, né? Aliás, a partir do versículo 19 do capítulo 1, nós vamos estudar sobre o testemunho daquelas pessoas que tiveram com Cristo logo no início do seu ministério. Tá? Então, o título da nossa lição de hoje é Testemunho sobre Jesus. E aí vocês vão ver que isso também é uma obrigação nossa, testemunhar. Tá? Sempre houve uma testemunha ou duas em tudo que Jesus realizou. Tá? E vai haver também, durante o período, né, de tribulação, vão haver duas testemunhas. Deus sempre teve testemunhas. Tá certo, gente? Sempre teve testemunhas. Então, o nosso objetivo hoje é identificar testemunhos a respeito de Jesus. E o nosso texto básico continua no capítulo 1 de João, e nós vamos ver do verso 19 ao 51 hoje. Ok, gente? Então, vamos em frente e vamos entender primeiro o que é uma testemunha. O que é uma testemunha, né? É uma pessoa que depõe sobre o que viu. Tá certo? Ouviu e sentiu acerca de fatos, pessoas e circunstâncias. A palavra testemunha, ela deriva de testando, tá? Que equivale a dar fé na veracidade de um fato. Isso é o que faz a testemunha, né? No Código de Processo Civil novo, né? Você vai lá, isso é interessante, que tipo de prova, né, você pode apresentar num processo? Né? Falando aqui do Código de Processo Civil. Então, tem lá diversas provas. Né? Entre elas está a prova testemunhal. Tá certo? Tem a prova documental, a prova pericial, tem até a prova confessional. Alguém pode chegar e confessar. Mas também tem a prova testemunhal. Está prevista lá no nosso Código de Processo. A figura da testemunha, ela é importante para o processo penal, para o discurso publicitário e para a propaganda religiosa. Você não pode
vamos dizer assim, está num trabalho de evangelização sem testemunhar. Tá certo? Vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Jerusalém e até os confins da terra. Essa é uma obrigação nossa também. Todo filho de Deus é uma testemunha do próprio Deus. Tá? Isaías 43:10 diz o seguinte, deixa eu ir lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então Deus já está determinando que você e eu somos testemunhas dele. Todo cristão, ele é capacitado pelo Espírito Santo para testemunhar. Nós acabamos de falar aqui. E sereis minhas testemunhas, né? O Evangelho será pregado a todas as nações por intermédio do testemunho cristão. Você não vai poder pregar o Evangelho sem dar um testemunho. Tá certo, gente? As pessoas têm que ter credibilidade naquilo que você fala. Então, vamos em frente. Esse testemunho deve ser dado principalmente pela maneira de viver. Principalmente. João, no prólogo do seu livro, apresenta Jesus como o Verbo eterno, pessoal, divino, criador encarnado. Nossa aula da semana passada. Essa ideia principal vai ser desenvolvida no restante do livro de João, né? Através de milagres, discursos e testemunhos. Hoje nós vamos estudar os testemunhos dados por aqueles que tiveram contato pessoal com Jesus no início do seu ministério. Então, hoje, nessa parte aqui, inicial do Evangelho de João, nós vamos ver principalmente os testemunhos de quem teve o contato com Cristo, ou seja, com o próprio Deus. Primeiro, é o testemunho de João Batista. Está do versículo 19 ao versículo 34, que eu vou ler agora para vocês. Já começa assim no versículo 19, olha. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram, que dizem a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem és profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este, a favor de quem eu disse: após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia.
Aquele, porém, que me enviou batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Essa passagem é uma passagem que me deixa muito emocionado, porque toda vez que a gente vê ou lê na Bíblia que alguém teve um contato direto com Deus, para mim é uma coisa assim, a emoção que vai, não é que seja uma coisa emocional, uma coisa espiritual, mas é uma coisa que me deixa abalado toda vez que alguém tem esse contato direto com Deus. Você consegue imaginar esse episódio? João batizando Jesus e descendo uma pomba, e ele ouvindo Deus falar? Para um minuto e tenta imaginar isso. Esse é o meu filho amado, e quem me comprazo. Você ouvir isso, o próprio Deus. Você tem um contato desse, uma experiência como essa. Eu fico abalado toda vez que eu leio passagens como essa. Eu fico muito abalado. Porque é uma coisa maravilhosa. João Batista foi interrogado por sacerdotes e levitas, né, acerca da sua identidade real. Nós acabamos de ler aqui, né? Versículo 1, 19 a 23. Né? Trata-se de uma profecia de Isaías acerca da pessoa e do ministério de João Batista. Ele seria o precursor do ministério de Jesus. A pregação de João Batista era para que o povo de Israel se arrependesse, inclusive aqueles que o interrogavam. Tá, gente? E o interrogatório continuou, né? E perguntaram: então, por que batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? O batismo purificador seria ministrado pelo Messias, gente. Pelo próprio Cristo, né? Conforme a profecia de Ezequiel e Zacarias. Se você for lá em Ezequiel 36, 25. Deixa eu passar. Ezequiel 36, 25. Diz assim, ó. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Em Zacarias 13:1, também fala desse batismo. Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Se João Batista não era o Cristo, por que ele batizava? João Batista esclarece nos versículos 26 e 27, ele diz o quê? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João reconhecia o lugar dele. Tá? Mais tarde ele vai dizer que ele cresça, eu diminua. Ele reconhecia que ele não tinha aquela posição que pertencia ao próprio Deus. Né? João explicou que o seu batismo era com água apenas um sinal. Tá? O Messias, porém, já estava ali no meio deles e batizaria com o poder purificador do Espírito Santo. João reconhecia isso. Então, João, ele reconhece e aponta, né? No dia seguinte, João Batista viu Jesus e testemunha. O que ele diz? Lá no versículo 29, 35, 36, que nós vamos tirar 3 lições, né? Ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver essas 3 lições que a gente pode tirar desse versículo, dessa passagem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos começar aqui com a primeira parte. Jesus é o Cordeiro. Tá? Ele é o Cordeiro que foi morto para vestir o homem pecador.
Lá em Gênesis 3:21, Deus já fez um sacrifício, né, que ele vestiu Adão e Eva com peles de animais. Então ali já prefigura o sacrifício de Cristo. Dá para imaginar isso? Primeiro, Gênesis 3:21, logo no início. Primeiro sacrifício prefigurando a cruz. Tá? Ele é o Cordeiro Pascal, também Êxodo 12:13, 1 Coríntios 5:7, 1 Pedro 1:19. E ele é o Cordeiro da oferta diária, que está em Números 28:4. E ele é o Cordeiro ou servo sofredor, Isaías 53:6 e 7, que todo mundo conhece bem essa passagem. Tá certo? Tudo isso já prefigura a cruz. Tudo isso prefigura desde lá do Gênesis. A segunda verdade, né? A primeira é que ele é o Cordeiro. Primeira verdade, lembra? Aqui, ó. Jesus é o Cordeiro. A segunda é que ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi entregue por Deus em contraste com os cordeiros que eram oferecidos pelos homens. Né? Isaías 53:7 e Romanos 3:24, 25. Eu vou ver Romanos 3:24, 25. Romanos 3:24, 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então ele foi entregue por Deus em contraste com os cordeiros que eram oferecidos pelos homens. Terceira lição que a gente tira. Primeira é que Jesus é o Cordeiro. A segunda lição, que ele é o Cordeiro de Deus. E a terceira, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os sacrifícios de animais oferecidos antes do sacrifício de Jesus apenas cobriam os pecados sem removê-los. E por isso deveriam ser repetidos anualmente no dia da expiação. Então, aquele sacrifício lá, ele só cobria os pecados. Tá certo? Ele não apagava os pecados. Mas através do seu único sacrifício, Jesus tirou o pecado ou pagou definitivamente pelo pecado do seu povo. Hebreus 9:12, 26, 28, que vai ser, né? Estamos esperando aqui ansiosamente a exposição de Hebreus, né? Após Levítico, certo? Então, no Levítico, o Espírito Santo na forma de pomba sobre ele. E Deus falou com João: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Né? Então essa é a segunda verdade. Né? Para que Jesus se manifestasse a Israel como Messias, ele foi enviado para pregar e batizar. E a terceira verdade
João declara que quando batizou Jesus, viu o Espírito Santo descer e pousar sobre ele. Também ele ouviu a voz de Deus que lhe deu a senha para identificar o Messias. Qual era essa senha? Está lá no versículo 33, que diz assim: eu não o conhecia, aquele que, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus é o Filho de Deus. A conclusão do testemunho de João Batista é a seguinte, ó: pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Está no versículo 34, que diz o seguinte: pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho unigênito. O que quer dizer isso? Isso é singular, sem par, né? Não existe outro filho igual a Jesus. Ele é o Filho que revela pessoalmente e perfeitamente Deus. Lembra quando Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostra-me o Pai? Ele falou: poxa, Filipe, tanto tempo tu está andando comigo. Olha só, gente, tanto tempo, né? Isso vale para a gente também. Mostra-me o Pai. O que Jesus falou? Quem vê a mim, vê o Pai. Uhum. Uhum. É. Tá bom, amém. É sempre uma coisa sobrenatural isso, né? E toda vez, né, que a gente vê, principalmente as teofanias, são os episódios assim para mim mais emocionantes, né? Sem querer dizer que seja emocional, tá? Não é uma coisa emocional, mas é emocionante. Eu vou, já que a irmã Daisy falou, eu vou pegar aqui uma passagem, Josué 5, que toda vez que eu leio isso dá vontade de chorar. Tá certo? Josué 5, versículo 13. Né? Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico abalado. Certo? Diz assim, ó: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou a Josué e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não sou, não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Meu Deus, cara, isso me deixa abalado. Josué esteve com o próprio Deus. Ou seja, uma teofania. Né? Na realidade, aquilo que a gente falou na aula passada, Deus é Espírito, você não vê o Espírito. Mas Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Então Josué, nesse momento, ele esteve com Jesus. Isso é uma coisa absolutamente maravilhosa. Isso sempre me emociona muito, toda vez que eu passo por uma passagem na Bíblia em que alguém tem esse contato direto com o próprio Deus. É maravilhoso demais. Moisés passou por isso, Josué, né?
É maravilhoso. Vamos em frente. O objetivo do livro de João é convencer os seus leitores que Jesus é Deus, ou o Filho de Deus. Por 9 vezes Jesus é chamado de Filho de Deus no Evangelho de João. 9 vezes. Você pode pegar todas essas passagens aí. Além de João Batista, nós estamos falando de testemunho, né? Além de João Batista, outras 5 pessoas testemunharam que Jesus é Deus. Natanael, no versículo 49, Pedro, no capítulo 6, 69, o cego que foi curado, está lá no versículo 9, do 35 ao 38, Marta, 11, 27, e Tomé, 20, 28. Eu vou passar, porque é muito importante a gente ler isso. Lá no versículo 49, diz o seguinte, ó. Depois nós vamos passar aqui de novo. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pedro, no capítulo 6, 69, versículo 69, Pedro diz assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O cego que foi curado, capítulo 9, 35 a 38, também é muito maravilhoso isso aqui. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-lhe, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Amém? Marta, no capítulo 11, versículo 27, diz o seguinte, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Outro testemunho também muito conhecido é o de Tomé, né? Que depois de ver as marcas de Cristo, ele falou o seguinte, no versículo 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então, importante essas passagens, fala. Hã? Exatamente. Perfeito. Obrigado, Maurício. Segundo, vamos entrar na parte 2 agora. O testemunho dos primeiros discípulos, tá? Do versículo 35 ao 51. Tá? Os primeiros discípulos de Cristo. O ministério de João Batista apontava para Jesus. O lema da sua vida era, convém que ele cresça e que eu diminua. João não se sentia ofendido em ficar em segundo lugar. A prova disso é que no dia seguinte ele está com os discípulos, quando se encontram com Jesus, e João Batista declara, né? Eis o Cordeiro de Deus. E os seus 2 discípulos, ouvindo o testemunho de João, resolvem seguir a Jesus. Então, 2 discípulos de João Batista, depois dessa afirmação, eles decidiram seguir Jesus. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. E Jesus voltando-se e vendo, lá no versículo 38 e 39, e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Falando para os 2 discípulos de João Batista. Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, tá? 2 discípulos de João Batista. Na Bíblia não fala categoricamente que um desses 2 era o próprio João, tá? João Evangelista. Na Bíblia não diz isso. É interessante, mas os teólogos, os estudantes da Bíblia, eles entendem, e grande parte da cristandade entende
que um deles era João, apesar de isso não estar escrito na Bíblia. Tá certo, gente? André é um exemplo de evangelista, tá? Então está nos versículos 40 a 42, que diz assim, ó, era André, está falando dos dois, né? Então está dizendo aqui, era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram Jesus. Então, um dos dois, então, eram dois discípulos de João Batista que seguiram Jesus. Um era André, está claro aqui. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, um dos dois era André, irmão de Pedro. O outro, a maior parte da cristandade entende que era o próprio João evangelista. Tá ok, gente? Não está escrito aqui na Bíblia isso não. André testemunha, né? Achamos o Messias. E quem acha o Messias encontra-se com o Salvador e se torna uma testemunha dele. Todo mundo que encontra Jesus se torna testemunha. Não tem como. E por causa do testemunho de André, Jesus transforma a vida de quem? De Pedro também. Porque, o que André disse? Encontramos o Messias. Então, Messias é uma palavra que significa ungido. Né? Na língua grega, Messias é Cristo, isto é, o ungido de Deus. O povo de Israel, na época de Jesus, aguardava o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Um dos textos mais conhecidos, né, pelo povo era o de Isaías 61, de 1 a 3. Tá, gente? Jesus começa agora a montar a sua equipe. Já tem dois, né? André e mais um, que a gente entende que é João. Jesus monta a sua equipe de trabalho, ele escolhe e chama cada discípulo em particular, André, João e Pedro. Agora é a vez de Filipe, a quem disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, que quer dizer casa da pesca, onde provavelmente existia uma colônia de pescadores, porque André e Pedro eram de lá. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, né? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele testemunhou a sua fé com Natanael com o propósito de convencê-lo a se tornar um seguidor de Jesus. Vamos ver qual foi a reação de Natanael. O testemunho de Filipe fundamenta-se na Bíblia, ele apresenta Jesus conforme aquilo que foi ensinado pela lei e pelos profetas. Natanael, porém, retruca dizendo, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré, eu tentei achar, mas não achei aqui as fotografias que eu tirei da cidade, lá em Nazaré. Uma cidade bem pequena hoje ainda também. Então, ele duvidou que alguma coisa digna pudesse vir de uma cidade tão insignificante como Nazaré. Por isso, essa expressão nazarenos, tá, gente, indicava pessoas desprezíveis e insignificantes. Tá? Você pode ver isso em Atos 24:5. É interessante ver isso. Atos 24:5. Para vocês terem uma ideia do como que as pessoas encaravam os nazarenos. Por isso, essa foi a reação de Natanael. 24:5 diz assim, ó. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Né? Então, Nazareno indicava que era uma pessoa meio desprezível naquela época. Tá? Por isso que a dúvida de Natanael em relação a Jesus.
Felipe reproduziu as mesmas palavras de Jesus para Natanael, falou, vem e vê. Então vem comigo. Vem ver quem é Jesus. João relata, lá nos versículos 47 a 49, que eu reproduzi aqui. Está assim, ó. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É mole? Observa que... Fala, Marcos. Me chama a atenção, na narrativa de João, é esse interesse de Deus por gente desprezível, né? Porque enquanto os rabinos, os sacerdotes, estavam ali criando a sua cúpula da elite, o próprio Deus estava buscando gente desprezada. É estranho, né? Eu não consigo, em palavras, expressar essa busca de Deus por gente que não merece. Muito bom. É verdade. Ao mesmo tempo, você vê ali nos discípulos a sua, não uniformidade, né, mas a sua diversidade, né, de profissões, de personalidades, e como que Jesus faz com que eles se assentem à mesa, né? Como que esse reino é maravilhoso, né? Como que um Deus que se fez de carne, osso, pele e sangue veio e nos buscou. Não foi a gente que escolheu ele. Foi ele que veio atrás da gente. Foi ele que nos viu debaixo da figueira. Foi ele que nos viu quando nós não enxergávamos. Exato. Isso é maravilhoso. Tu vê o espanto de Natanael, né? É incrível isso. Porque isso faz a gente lembrar o trapo de imundice que é onde nós estávamos. Isso faz a gente olhar e pensar 2 vezes mais do que como os discípulos, quando estava aquela mulher no fluxo de sangue, que estavam impedindo a multidão. E Jesus disse, né, cara, alguém me tocou. De mim saiu virtude. De mim saiu virtude. E aquela mulher, se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Acho que a gente precisa ter essa fome dessa mulher. Amém. Fala, Maurício. Gostaria de acrescentar que Netzer, Nazareno vem de Netzer, e aí em Isaías 11 fala do rebento, então é profético isso também. Em Isaías 11:1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O rebento aí é o Netzer, né? Exato. Por isso é o Nazareno. E parece que, pelo que eu entendi, essa cidade de Nazaré não existia. Ela foi criada, não tinha muito tempo, entendeu? Parece que era para já ele ser chamado de Nazareno, né? É interessante. Para profecia ser cumprida. Você vê que as coisas vão confluindo tudo para se confirmar as profecias, né? Tudo é glorioso mesmo. Isso mesmo. Amém. Então, com a última frase, né, de Natanael, tu és o rei de Israel. Né? Então, Jesus é o rei de Israel. Observe que Natanael chama Jesus de mestre, filho de Deus e rei de Israel. Reconhecer a Jesus como rei, né? O que significa? É submeter-se ao seu domínio e ao seu senhorio. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Tá? Então foi isso que Natanael fez. Ele reconheceu Jesus como rei de Israel. O Messias, ou ungido, prometido, seria um poderoso Israel. Jesus foi saudado pelo povo como rei de Israel, em cumprimento à profecia de Zacarias, que é muito
interessante, né? Lá em Zacarias 9:9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, né? Justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, que a gente comemora, né, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o cumprimento de uma profecia também de Daniel, tá certo? Vamos em frente. Então, Jesus declarou a Pilatos que havia nascido e vindo ao mundo para ser rei. Vou ver em João 18, 33, 37. É interessante essa passagem, né? Quando ele está de frente para Pilatos, né? Então, o que acontece? Vamos lá. 33 a 37 de João 18, quando Pilatos interroga Jesus. Começa assim, ó. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Interessante, né? O capítulo se encerra com o testemunho do próprio Jesus. Ele diz a Natanael, versículos 50 e 51 que eu estou reproduzindo aqui: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lembra da visão de Jacó lá no Gênesis? E para encerrar, né? Encerrando esse capítulo, Jesus se apresenta como Filho do Homem. Esse título aparece 83 vezes nos 4 evangelhos e 12 vezes em João. A sua origem está na profecia de Daniel 7,13. Deixa eu ler aqui para vocês. Daniel 7,13. Ezequiel, ainda estou em Ezequiel, Daniel 7,13. Daniel dizendo: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de anos, e o fizeram chegar até ele. Então, a origem desse termo parece, filho do homem, parece que está aqui nessa profecia de Daniel, na visão que ele teve. Tá? Então, a sua origem está na profecia de Daniel, e era o título que Jesus mais gostava de usar. Amém? Alguma pergunta, gente, sobre essa parte? Então, na próxima aula, Deus permitir. Exato. Absolutamente correto, isso mesmo. É isso mesmo. É isso, gente. Estudar a Bíblia é maravilhoso. A coisa mais linda que eu vejo é que Jesus é o que é visível do Deus invisível. Exatamente. Amém. É isso, gente. É isso.
É isso que a gente vai aprendendo aqui, domingo a domingo, dia após dia, ano após ano, e ainda falta muito para ser revelado para nós, que só vai ser em glória, não tem como. Ah, sim. Eu como tive uma experiência muito grande na minha vida como professor, né? Uma das conclusões que a gente sabe que a repetição é sempre uma forma de ensino que faz com que as pessoas acabem gravando aquilo, né? Isso tem que ficar gravado na tua mente, né? E uma das melhores coisas é a repetição. Eu leio várias vezes a mesma coisa e cada vez que eu leio, né, parece que tem uma revelação diferente, né? Uma conclusão maravilhosa em relação a tudo que a gente lê várias vezes, né? Eu leio muito mesmo e cada dia parece que tem uma coisa nova. É impressionante. Aprende. E o Evangelho de João, como a gente falou, como a gente falou aqui na primeira aula, não é? Os 3 evangelhos antes de João, né? Mateus, Lucas e Marcos, eles são um evangelho, vou usar um termo aqui até, um evangelho evangelístico, né? Eles são evangelhos que foram escritos com a intenção de evangelizar. Tá certo? Então, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, eles foram escritos com a intenção de evangelizar alguém. O Evangelho de João, ele foi escrito para nos dar, eu acho que vamos procurar aqui um termo melhor, para nos firmar doutrinariamente em Cristo. Tá certo? Ele é o Evangelho para nós cristãos. Ele não é um evangelho para evangelizar. Eu não quero dizer, porque a gente tem a tendência de falar para novos convertidos, lê o Evangelho de João, não é isso que a gente fala? Antes de você ler a Bíblia, lê primeiro o Evangelho de João. Isso é padrão entre a cristandade, né? Lê o Evangelho de João. Por quê? Porque ele é doutrinário. Ele mostra para a gente quem é Cristo. Cristo é Deus. Se a gente não tiver essa convicção, né, nós não entendemos nada. A gente vai virar testemunho de Jeová, vai virar espírita, vai virar qualquer coisa. Porque se a gente não entender e não testemunhar que Cristo é Deus, nós não entendemos nada. Tá certo? Qual o nome do nosso Deus? Jesus Cristo. Amém? Então, qual a conclusão que a gente chega? Que a ênfase do primeiro capítulo de João é apresentar Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. A única escada de Deus para o homem entrar no céu e o único caminho para o homem chegar até Deus. Essa é a nossa conclusão? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos começar o capítulo 2 na próxima aula, se Deus quiser e se Ele não arrebatar a igreja antes. Certo? Então, ora vem, Senhor Jesus, que é o que quer dizer essa palavra aí. Amém? Daisy, você pode orar para a gente? Encerrar a escola bíblica? Oh Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor olhou para pessoas como nós? Ah, Senhor, porque o Senhor teve tanto amor, tem tanto amor por pecadores terríveis. Senhor, se as listas dos nossos pecados fossem expostas, Pai, nunca mais voltaríamos aqui. Nunca mais olharíamos as pessoas que estão aqui. Às vezes os nossos pecados nos doem, Senhor, porque às vezes não queremos nem que o Senhor nos perdoe. De tão feios, Senhor, de tão horríveis que somos, ah Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia das nossas fraquezas, Senhor. Nós sentimos vergonha quando ouvimos falar do amor do Senhor Jesus. Desse livro tão precioso, Senhor. Obrigada por perdoar os meus pecados. Às vezes eu preferiria que o Senhor me punisse, Senhor. Porque não é justo que ele tenha sido punido por mim.
Eu aceito, Senhor, porque eu não tem mais nada que eu possa fazer e eu preciso aceitar. Eu preciso dessa salvação. E eu só aceito porque o Senhor não quer me punir, o Senhor não quer outro jeito. Então eu aceito o seu jeito. Mas eu aceito muito triste. E muito feliz também, porque o seu amor é tão, 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 tão grande. Senhor, obrigada pelo seu amor, obrigada porque o Senhor se manifesta, obrigada porque o Senhor ama as nossas crianças mais do que nós mesmos. Obrigada por essa igreja, Senhor. São mais de 30 anos, Pai, que o Senhor não permitiu que o diabo fechasse essas portas, Senhor. Trabalhos nas portas, no portão, nas águas correntes aqui do rio. Senhor, tantas pessoas que se levantaram contra esse trabalho, Pai. Coisas que nem ouvimos falar, Senhor. Contas altas demais, Pai. Quantas vezes o Senhor provou que o Senhor ama esse local, ama essas pessoas que estão aqui. E nós somos tão poucos, Pai, para sermos vistos pelos Teus olhos. Por isso te louvamos. Obrigada pela presença do irmão Gleidson. Obrigada pelo estudo que ele faz. Tão profundo. Abra as nossas mentes, Senhor, para entendermos melhor o livro de João. Enche os nossos corações, Senhor, do Teu conhecimento, para que te louvemos, Senhor, melhor, te conhecendo melhor, Pai. Podíamos ficar aqui orando esse dia inteiro, falando sobre essas coisas, Senhor. Mas estamos apenas gratos. Só isso que nós temos para te oferecer, gratidão. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. 19 horas. Nosso irmão Bruno vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Bom.